Olá, gente boa! Vou trazer pra vocês hoje. Eu estou passada a vapor com esse homem, Remo Falcone, orgulho perigoso, gente. Sabe, ele roubou uma noiva de um casamento, tá? Bora começar? Então se inscreva nesse canal se você ama aquele romance. Fica por aí comigo. Tudo de romance. Gostou? Ficou? Bora, deixe seu like e bora pra resenha. No livro anterior, né, já tem resenha aqui pra vocês, o livro anterior de Nino, que é o irmão desse Remo aqui, louco, que é o capo da Camorra. Eu achei que esse livro eu não ia gostar, mas eu entendi lá o porquê que eles são vistos como loucos, porquê que eles passaram perrengão, tá? A mãe dele era oprimida, o pai oprimia a mãe, o pai era doido. Olha, tem o porquê deles serem assim. E ali eu fui amando. Eu aprendi a amar o Remo, gente. Então, lá teve aquela aliança, né, entre a família de Luca e Camorra, porque Nino casou com a Chiara, ok? Só que agora, a Alfite, que é outra máfia, invadiu os territórios de Camorra. E aí Remo agora quer contra-atacar. Mas como? Ele vai e bola na cabeça dele. Vão sequestrar a sobrinha do capo, que é o Dante. Aí eu falei, não é possível que você vai fazer isso. E ele aproveitou que o Fabiano, seu amigo, tem um livro dele já aqui também, tava querendo matar o pai. O pai dele é da Alfite, o consigliere. Minha língua enrola. Aí eu vou sequestrar a sobrinha dele. Ela é importante, né? E aí, ela vai casar com um dos caras também muito importante. Eu sequestro ela e a gente faz a troca pelo seu pai. O que você acha? Aí mentira que eles vão fazer isso. E tinha um acordo que não poderia, quando tivesse festa, casamento, não poderia fazer um negócio desse, tinha que respeitar. Mas vocês acham que Remo respeita alguma coisa? Ele não respeita nada, você entendeu? Ele simplesmente faz o que dá na telha dele. Pois ele foi lá, sequestrou ela, tá? Só que bolou tudo, sabia o hotel, sabia o horário que ela ia sair e tal. E viu se tinha o quê? Seguranças com ela. E ela se chama Serafina. Ela foi preparada desde, né, lá dos seus 15 anos, que ela ficou sabendo que ia casar com Danilo. E ele era um cara, sim, pela descrição do Danilo, ele era um cara respeitador, não era louco igual o Remo, temido, que todo mundo tem medo da máfia, Camorra, porque trata as mulheres mal. Só que no meio daquele caminho, que ela estava igual uma anja, porque o Remo começa a chamar ela de anja, e ela fica com ele, né? No meio do caminho, Remo, Fabiano e Nino sequestram ela. E foi uma loucura, gente! Vocês têm que ler pra vocês entenderem o que eu tô falando. Foi uma loucura. Ele começa a tirar no carro. O irmão dela tava dentro do carro com ela. Ela é gêmea, tá? Lembrando, de Samuel. São muito unidos. E aí ele pega e fala com ela, Fina, corre, 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 corre. E ela sai correndo no mato, porque o casamento ia ser feito no lugar fechado de mato. Então, ela sai correndo e a gente descobre que ela é atleta. Atleta não, ela corre, né? Ela faz corridas e ela sai correndo, sai correndo. Só que o vestido dela tá muito pesado e ela não entende o que tá acontecendo. E aí ela tenta voltar pro carro porque ela ficou com medo do irmão ser baleado ou morrer. E Remo pega ela. Ela tenta lutar com ele xinga lá, até é engraçado, só que ele carrega ela. E aí a Alfite, que é o Dante, já vai atrás dela, o pessoal começa a procurar. E aí Fabiano, que tava lá com ele, fala, bora, 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 bora que eles estão chegando. E aí eles entram lá dentro do carro, vão embora. Na hora que ela vê que ela ainda tá cambaleando, que eles dão, né, sedativo pra ela vê que ela já tá sobrevoando, que eles estão levando ela pra Las Vegas. Por quê? Ela conhece Fabiano. O Fabiano já brincou com ela quando ela era pequena, então ela vê que hoje ele é da Camorra, então ela não acredita. Uma mulher foi parar na Camorra, aí você pensa, loucura.
né, as falácias que rola da Camorra não trata a mulher bem, e ela vai parar lá, e aí Remo coloca ela numa cela lá no lugar que eles chamam de... Ah, é um bar, eu esqueci o nome desse bar. Coloca ela lá numa cela, pede para um cara olhar ela lá, e ali eles já começam a trocar farpas um com o outro, tá? Porque ela não desvia o olhar dele em nenhum momento, e ele já fica assim, uai, ela não tem medo de mim? Claro que ela tava com medo, só que é ela, gente, ela é destemida. Ela é uma mulher que ela não tem muito medo, inclusive o irmão dela treina ela. Em um dos momentos lá, ela mostra pro Remo que sabe um pouco, sabe? Não é tudo, mas ela consegue se defender um pouco, né? E ele fica encantado com ela desafiando ele. É isso que faz com que Remo apaixone por Serafina. Porque todas as outras mulheres ele trata mal, assim. Se ele tem desejos porque ele tem prostitutas, né? Aí, lá trabalhando para ele, mas ele vê algo nela que atrai muito ele, porque ela não teme tanto quanto as outras pessoas, né? Porque ele tem aquele olhar sombrio. Vou colocar uma foto aqui que as pessoas falam que pode parecer com ele, e aí eu já peguei achando que é, né? Ela fica lá na cela, pede um cara, né, pra olhar ela. Nisso, esse homem tenta abusar dela, né? Tenta abusar dela de uma forma não tocando, mas tenta, falando asneiras. E ele alguém avisa ele, não sei se é o irmão dele, Sávio. Então ele vai até lá porque ele não quer que ninguém toque nela. Ela é preciosa, ela é prisioneira, ela é uma virgem, isso pra eles lá é muito importante, então não pode. E mata o cara. Aí ela toma um choque que Remo Falcone defendeu ela. Ela já começa a achar aquilo estranho. E desafia ele de novo. E é uma cena, gente, tão boa. Porque ela está tomando banho. Lá tinha um banheiro, ela estava tomando banho. E ele vê elas, né? Como vê ao mundo. E ele também. Ele entra para debaixo do chuveiro com ela. Pra água fria não bater nela. E ele fica também se lavando ali, ela fica horrorizada com ele, porque ele acabou de, né, matar uma pessoa. E naquele momento ele carrega ela, né, pede lá roupas, dá qualquer roupa aí de mulher e tal, aí leva ela pra onde? Pra casa dele. Não deixou ela lá, isso no primeiro dia. E nisso ela ficou prisioneira na casa dele, dentro do quarto dele. Ela não podia nem sair. E era uma mansão lá. E descreve que lá cada irmão tem a sua ala. Então ela fica lá no quarto dele. Os irmãos começam a levar comida pra ela, as coisas lá pra ela dentro do quarto. E aí uma vez ele deixa ela sair. Ele deixa ela sair do quarto, fala pode ficar aí pelo jardim. Mas aí ela vai vendo que o Remo não é tudo aquilo que falaram. Como ele trata os irmãos, como o Remo é louco com os irmãos. Então ela fica assim, qual que é o ponto fraco dele? E ela começa a alfinetar ele. Ah, seu ponto você gosta dos seus irmãos? Você trata seus irmãos bem? Aí ela, você ama seus irmãos? Então assim, ela começa a deixar ele louco, entendeu? Eles começam a se desafiar. Posso dizer que esse romance, eles são bem selvagens, entendeu? Porque a primeira noite deles, primeiro contato deles, foi bem selvagem, porque ela tava amando e ao mesmo tempo odiando ele, sabe? Tinha que mostrar que odiava, mas não odiava nada. Então era um trem bem selvagem, mas que foi bom ler. Então, mas antes desse dia chegar, ela é prisioneira ainda, aí ele fala com ela aqui, bora, eu fiquei sabendo que você gosta de correr, vamos correr. Aí começa a correr com ela e ela tenta fugir dele lá, né? Tenta correr dele. Só que ele pega ela e ele vai e beija ela. É o primeiro beijo deles.
Aí ela, não, era de Danilo, esse beijo. Aí ele, ah, minha filha, você já me pertence. Ele também desafia ela. E ela vai gostando dele, ela vai admirando esse jeito dele louco, entendeu? E aí eles voltam lá pra mansão. Em uma das noites, Alfred invade lá, mas não foi ordem de Dante. O irmão dela faz uma loucura junto umas pessoas e tenta entrar lá. Nisso, Nino fica pé da vida com o Remo, fala, não sei pra que você trouxe essa mulher pra cá. Eu tô casado com a Kiara aqui, ela pode ficar em perigo. E aí ele vai lá e desliga as luzes, porque Nino, ele é o expert ali das costuras, né? E das tecnologias. Então ele desliga as luzes e tem a infravermelha, eles conseguem ver os opositores e eles vão até lá, luta e pega um lá, põe na cela, pega o irmão dela, põe na cela, e isso, Serafina, tá lá no quarto dela, em prantos, vendo o que tá rolando, o que tá acontecendo naquela casa, que ficou tudo escuro. E aí, ela fala, ai, vamos resgatar. Quem vai, minha filha? Vai nada. Até porque Dante não foi diretamente atacar com medo do Remo matar ela, né? Mas mal sabiam que ela estava bem, muito bem. E gostando, se abrindo coração para um homem desse, doido. E essa invasão aconteceu, eles pegaram algumas pessoas, inclusive o irmão dela ficou lá preso, só que Remo não faz nada com ele, fala assim com o Nino, não faz nada com ele, deixa que ele seja meu. Só que no fundo, ele sabia que Serafina era doido com o irmão também, como ele era doido com os irmãos, e ele não queria assumir pro Nino, que já estava gostando dela, e que não iria fazer nada com o irmão dela. Esse é o negócio. E nisso ele fala com o irmão dela, por causa de você ela vai sofrer mais. Vai lá no quarto, fala com ela, você vai fingir. Você vai fingir que eu estou fazendo algo com você. Você vai gritar, seu irmão tem que entender que eu estou fazendo algo com você, mas não estava fazendo nada. E eu vou mandar ele de volta, senão eu vou ter que matar ele. Aí ela, tá bom, eu finjo. Aí ela finge, o irmão fica doido lá. Meu Deus do céu, minha irmã tá sofrendo mais por causa de mim. E Remo manda ele com os destroços do outro cara, como se fosse uma resposta para Alfred. E ela se entrega pro Remo porque quer, não porque ele forçou nem nada. Só que o Remo fala, o povo desse trem de máfia, eles não gostam, né, de virgem, não queria que você casasse imaculada, pois eu vou enviar o lençol. Ela, não. E aí ele fica nessa ambivalência, mostra pra ela que gosta dela, mas ao mesmo tempo quer quebrar ela. E ele fala com ela, eu vou quebrar você. A ela, eu já te quebrei. Porque assim, é um amor, gente, pouco selvagem. E aí ele manda o lençol pra Alfred, né? Como se tivesse feito algo contra ela, mas não fez. Então, e aí o Dante fica louco, aí todo mundo fica transtornado lá, inclusive o Danilo, que é o noivo dela, quebra tudo quanto é coisa lá do escritório do pai dela, rola um BO lá, um sofrimento que não existe, entendeu? E então, ali o Remo fala com o Fabiano, agora é a nossa hora. Agora eu vou pedir o seu pai na troca dela. E nisso, Dante não tem mais o que fazer e entrega o pai, né, de Fabiano. O pai de Fabiano, terrível, e Fabiano quer o quê? Matar o pai. Olha a loucura. Então, eles fazem a troca. Serafina já estava ali apaixonada por Remo, achou que ele ia fazer alguma coisa e não deixar ela embora. Ele olha para ela e simplesmente empurra ela. Tipo, vai, porque eles já liberaram lá o pai do Fabiano. Nisso ele pega, vai embora, ela fica horrorizada, por que ele fez isso com ela, então ela fica chateada. Ele também fica chateado, mas não quer assumir que queria ela pra ele, e a gente fica naquele sofrimento lendo o livro, como que agora ela vai voltar pros braços de Remo. Sabe como que ela voltou?
grávida, entendeu? Como que isso aconteceu? Passou-se o tempo, tá, gente? Isso sofrendo ali, sabe? Eu sofrendo. Porque a gente vê que o Remo não é isso tudo. E, né, que tem um coração ali batendo ainda. Ela fica lá sofrendo também. Chega lá, o pai dela, quando ela tá no carro, o pai dela chora. Minha filha acha que ela foi abusada, acha que ela passou muitas coisas que ela não passou. E ela fica calada porque não sabe o que fazer. Se fala que ama Remo, a loucura é ser maior. E o irmão dela fica sofrendo muito, porque acha que ela foi abusada por causa que ele invadiu lá a casa de Remo. Aí ela, pra consolar, ela fala a verdade. Ela fala, eu me entreguei. Não foi do jeito que vocês estão pensando, mas não adiantava. Achou que o Remo tinha feito lavagem na cabeça dela. Aí ela vira pra Danilo, que é o seu noivo, fala assim, não dá pra casar com você mais, não dá. Ela fala que não dá, gente, porque não dá. Não é pela situação, é porque ela já amava o Remo, entendeu? Agora, como que ela ia falar isso? Nisso, a família de Danilo, do seu noivo, fica horrorizada, né, porque ela não quer casar com ele, que ela é uma menina, sobrinha de Dante. Então foi um BO na vida dela ali na hora, o impacto que ela sentiu longe de Remo. E ele lá, gente, longe dela, ficou louco, tá? Bora falar disso. Ele ficou louco, né? Porque lá eles têm um ringue. Ele destroçou umas pessoas lá que rolou, gente passando mal, porque ele queria ela de volta. O irmão dele falou: você tá pensando que ela vai voltar? Ela não pode voltar, você que tem que buscar ela. Agora eu falava: como, gente? Mas então, como ela não ia casar com Danilo, Danilo agora foi dado em casamento para sua irmã. E a gente descobre, ela fala: sério isso? Só que a gente descobre, para o alívio do leitor, que a sua irmã já gostava de Danilo. A irmã já tinha uma quedinha por Danilo. E aí Danilo vai ter que esperar a irmã dela fazer 18 anos para casar com a irmã. E aí eu falo, meu Deus, que isso? Que loucura. Só que o tempo se passa e ela descobre que está grávida. Grávida. Isso ela já estava sendo falada. O pai dela deu uma festa de aniversário. E os convidados, né, do mundo dela começam a falar que ela foi abusada pelo Remo, que horror, que horror. Ela ficou já enchendo o saco aquilo pra ela, sabe? E agora que ela está grávida de Remo, aí que ela ia ser falada mesmo, entendeu? E aquilo já tava irritando ela, consumindo ela. Ela não esconde da mãe, do pai que tá grávida. O pai quer que ela tire a criança. Aí descobre que não é uma, é duas crianças, gêmeos igual ela. E é uma menina e um menino. E a mãe dela leva ela no médico, quase cai pra trás quando é gêmeos. O Remo deu um tiro certeiro. E nisso, o irmão de Remo, que é o Ademo, teimoso toda a vida, vai fazer uma corrida ilegal, não sei aonde, agora. E é perto da divisa de Alfite. Pegaram o bichinho do Ademo, laçaram ele, mas deram tanto cacete do bichinho que ele pensou acho que duas vezes antes de desobedecer agora o irmão. E o Remo sabia que eles queriam ele não tem medo de nada, louco, chegou lá, rindo, porque ele é desse, debochado toda a vida. E fez a troca com o irmão. Ele é espancado, torturado, Alfit achou que já ia acabar com o capo, o temido Remo. E aí, que eu tenho que aplaudir essa personagem. Agora vai vir a parte maior. Melhor. Ela de madrugada pega os gêmeos, enfia dentro do carro, deixa lá quentinho, porque eles estavam dormindo, sai do carro e fala com o irmão dela: olha, eu preciso entrar pra ver o Remo, porque eu preciso ver ele antes dele morrer. Mas que nada, né, gente? Foi lá. Ela injeta no irmão dela pra ele dormir, ele toma um choque quando ela enfia a seringa nele. Aí ela: me perdoa, mas eu preciso ir embora e ficar com a pessoa que ela ama, né?
Então ela entra lá dentro, gente. E isso rolou um BO, ela sair de casa, quase que ela não sai. E a gente, como leitor, fica louco. E nisso ela entrou lá dentro, injetou um negócio no Remo, adrenalina, pra ver se ele acordava. Aí ele, você veio me matar? Eles vão arrancar o meu. Porque ele fala assim, ele não tá nem aí. Aí, você acha que você ia ver eles arrancando? Aí ela, ai, tipo assim, Remo, cala a boca, eu preciso te salvar. Como que eu vou matar o pai dos meus filhos? Aí ele toma um choque, ele descobre que ela teve filho e ele fala, ai, vou morrer sem ver meus filhos. E nisso emociona ela, emociona a gente, como leitores, que Remo tem coração. E nisso, gente, entra dentro da sala Dante, o pai dela, e o Samuel, que levantou cambaleando lá de fora. Fala, o que você tá fazendo, Serafina? O que tá acontecendo? Aí ela pega a arma, porque ela levou a arma, tá, gente? E levou um monte de coisa ali debaixo do casaco dela. Aponta pra Dante e fala, deixa eu ir embora, deixa eu ir embora. Ele é pai dos meus filhos, aqui eu não sou feliz. E tal, e tal. E começa a falar com o Dante. O Dante, como o Dante ama, o Dante é pai agora. Ele fala, tá, peraí, calma. Se você for embora, você não pode voltar. Você não pode pisar no meu território. Aí ela, tudo bem, eu quero ir embora, eu preciso ir embora. E aí, eu não acreditei quando o Dante deixou. E aí, Dante deixa eles ir embora. Ai, me deu um alívio, gente, porque sinceramente... Ai, você vai lendo, você vai ficando louco. E aí, o Remo tava destruído, porque eles fizeram um monte de coisa com ele. E ela enfia ele dentro do carro. Isso, ela deu um tiro no Danilo também. Esqueci desse detalhe, porque Danilo foi se aproximando com a arma. Ela deu um tiro nele, tipo assim, opa, não vai dar tiro no Remo, não. Ai, gente, que mulher! E aí, ela sai de lá com ele. Me deu alívio. Liga pra ela, ela foi inteligente, ela já pegou o telefone lá, não de Remo, de Nino, que ela não tinha, dos irmãos, mas ela pegou o telefone do bar, ou do lugar lá que eles tinham, lá em Las Vegas, e o Nino atendeu, meu irmão morreu, ele, não, eu tô indo embora com ele, ela, quer? Aí o Nino, quer? Você salvou meu irmão? E nisso, eles vêm com o helicóptero, pegam o Remo tá destruído. E aí eles abrem a porta e vê os dois gêmeos lá. Aí eles tomam um choque. Eles são filhos de Remo? Meu Deus, mas como que isso aconteceu? E aí eles pegam as crianças e ela vê o amor, né, deles para com as crianças, coisa que não aconteceu na casa dela. A única que amava as crianças mais era a mãe. Foi bem triste, sabe? E ela vê que ela tá no lugar certo. E aí o Remo vai pro hospital. E aí, né, da Camorra. E aí quando ele volta, eles são, gente, assim, igual o imã. Ele não se aguenta. E ela fica fugindo dele. Só que aí chega um ponto que ela fala também com ele. O que você quer de mim? Eu sou o que pra você? Eu sou amante? Eu sou igual essas... Fala, foi feita pra ele, né? Aí eles se casam. Eu tô bem resumindo a história aqui, gente. Eles se casam. E lá, no casamento, o Remo consegue levar o irmão dela, que ela ama demais. Só que ele fica pouco tempo e ó, bora, porque ele foi escondido ao Alfite. Ai, gente. Foi muita coisa que aconteceu nesse livro. Então, se você gosta de máfia, vai gostar desse livro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo Romances por aqui.